Dor e queimação. Sintomas que alguma coisa está errada no estômago. Isso pode piorar se o alimento que você comeu voltar para a boca sem esforço, seguido de dores fortes no peito, na garganta. Estamos falando de refluxo, um problema que afeta, de acordo com o Ministério da Saúde, 12% da nossa população, o que dá mais ou menos aí 20 milhões de brasileiros. Agora, existe uma dieta que acaba com o refluxo? Que hábitos a gente precisa mudar para resolver esse problema? Será que o refluxo pode provocar gastrite? Vamos saber tudo isso agora? Doutor Guilherme da Conte, bom dia. Bom dia, Pedro. Bem-vindo. Doutor Guilherme é médico gastroenterologista, vai conversar com a gente agora sobre esse assunto. Doutor, por que a gente tem refluxo, hein? O que a gente faz de errado? Isso, Pedro, tem vários fatores associados a isso. Primeiro, são 3 doenças que estão muito associadas entre si. A gastrite, que é muito conhecida, o refluxo, que tem um pouco mais de conhecimento dentro da população, e a esofagite, que é uma inflamação do esôfago, exatamente como a gastrite é uma inflamação do estômago. Lembrando que o esôfago é um cano que leva da boca até o estômago do paciente a comida. A alteração de qualquer um desses locais pode ocasionar o refluxo. Então, vamos ter desde o estresse do dia a dia que a pessoa pode ter, ocasionando o refluxo. Existe o refluxo por estresse, a gastrite por estresse, como alimentações de quantidades inadequadas, qualidades inadequadas, bebida alcoólica, o cigarro está muito associado a isso, e também o uso de bebidas quentes, como o café, o chá, pode também ocasionar essas doenças ou piorá-las. Comer rápido demais. Tem gente que vou almoçar no trabalho. Inclusive, chegou uma pergunta aqui no WhatsApp que a pessoa falava exatamente disso, que comia no trabalho. E aí, comer rápido demais pode provocar o refluxo? Pode sim. Você tem a quantidade, quando você come muito rápido, você várias vezes ultrapassa a quantidade máxima que o estômago ela consegue acumular de comida dentro dela. E isso pode também propiciar o refluxo. Tem gente que fala que quando tem refluxo, sente essa dor na garganta, essa queimação. Isso é provocado por quê? O suco gástrico, que auxilia na digestão, que volta, seria isso? Exatamente. Períodos muito prolongados de jejum sem se alimentar ou também alimentações excessivas, elas podem aumentar a quantidade de suco gástrico dentro do estômago. E esse aumento do suco gástrico vai fazer com que esse paciente ele tenha essa piora do refluxo nesse período. Então, a pergunta da Cleide, doutor, que ela disse que sofre também com queimou no estômago. Fruta cítrica é bom ou piora essa situação? Fruta cítrica piora essa situação. Então, sucos de limão, sucos de laranja, eles vão piorar sim o refluxo e vão fazer com que, tanto o refluxo quanto a gastrite, e vão fazer com que o paciente ele tenha essa piora dos sintomas. Tem uma pergunta aqui da Marilene. Ela diz, eu tenho gastrite e há alguns meses venho sentindo um entalo na garganta, fiz endoscopia, mostrei à médica, mas ela me falou que eu não tenho refluxo. E que isso seria ansiedade. Ela pergunta, ela deve fazer um novo exame, doutor? Isso é o seguinte, a endoscopia, primeiramente, ela não é um exame feito para diagnosticar o refluxo. A endoscopia ela é feita para você identificar problemas associados ao refluxo, que vem do refluxo. Então, a própria esofagite, a própria inflamação e a própria gastrite, elas podem ser encontradas com a endoscopia. Então, a endoscopia ela não diagnostica o refluxo por si só. O refluxo são sintomas. Existem sintomas que são divididos em 2 tipos. Os sintomas que estão diretamente ligados ao refluxo e aqueles que vêm já de problemas associados ao refluxo, que é o caso do entalo, por exemplo. Ela pode ter o entalo por causa do refluxo, tá certo? E esse entalo, associado com mudança da coloração dos dentes, com o mau hálito, também vai estar associado a isso. E tem as dores e outras coisas que aí vão estar diretamente ligadas ao refluxo ou à gastrite que ele tenha. Tem uma pergunta do Marcelo, ele é de Escada, na Mata Sul. Gostaria de saber até quando uma criança pode deixar de ter refluxo. O refluxo, quando a criança é muito pequena, um bebê ainda até 1 ano, 2 anos, ele vai ser muito comum, porque ainda todos os órgãos ainda estão em formação, ainda estão fazendo todo o trabalho de organização do corpo da criança. A partir dessa idade, a tendência é começar a diminuir os sintomas. Sempre tem que ser acompanhado por um pediatra, tá certo? Para poder identificar se já está exagerado aquilo ali ou se é normal. Como é que a gente sabe que a gente está tendo uma crise de refluxo, doutor? São alguns sintomas associados que se misturam muito com essas outras 2 doenças que eu citei aqui. Você vai ter a dor
na região do externo, que é essa região da frente da barriga da gente, tá certo? Na parte superior da barriga. Você pode ter um empachamento, se sentir a barriga estufada. A náuseas, a azia também é muito associada. A náusea é diferente da azia. A náusea é a vontade de vomitar. A azia é a queimação que se sente no peito. Então, todos eles estão muito associados. Chega-se até a misturar. Algumas vezes a pessoa achar que está tendo um infarto, por exemplo, que está com muita queimação no tórax, e na verdade ele está somente com crise de E a refluxo. forma de dormir interfere? Sim, sempre com a cabeceira elevada, tem que estar com a cabeça mais elevada que o restante do corpo. E a alimentação antes de dormir é muito importante. É sempre bom se alimentar de coisas leves e pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar, senão podem piorar os sintomas. Vamos lá, doutor, então, para quem está assistindo a gente agora, que sente todos esses sintomas que o senhor falou e não quer mais sentir, qual seria a dieta ideal? O que a gente deveria colocar no nosso cardápio, então? Deve-se tirar sempre o chocolate da dieta, evitar bebida alcoólica ao máximo possível, vinho à noite. Normalmente o vinho ele é associado como uma bebida das bebidas alcoólicas como sendo a mais saudável, mas ele pode ter a piora, principalmente quando utilizado durante a noite. Bebidas cítricas, como foi a pergunta do paciente. E também outros alimentos que podem ser muito pesados na alimentação. Frituras, comidas gordurosas e massa, principalmente antes de dormir, exatamente por causa dessa facilidade de retorno que pode acontecer com da alimentação. Com relação à gastrite, eu queria que o senhor até fizesse falasse sobre ela, porque a gente costuma muito, eu já escutei também de gente que faz dieta e de manhã cedo acorda, sempre toma aquela água em jejum, água com limão, né? A gente coloca própolis também. Isso também. Isso para quem tem gastrite, que é aquela fissura na parede do estômago, isso pode piorar, doutor, a situação? Não vai piorar. É como eu falei antes, os jejuns excessivos, eles podem, de tempo muito prolongado, eles podem complicar muito. Isso é como se fosse um desjejum, que antigamente era muito comum nos pais, avós da gente, e hoje em dia não se faz tanto. Hoje em dia você passa 12, 18 horas sem se alimentar muitas vezes pela rotina diária. Então, vai ajudar, isso pode ajudar a quebrar. Existem medicações, vamos dizer assim, naturais que você pode fazer. O chá de espieira santa, por exemplo, que é muito utilizado, principalmente no interior, para fazer essa quebra de jejum, ou você também pode utilizar toda a composição que você falou, ou então unicamente acordar e já se alimentar, ter intervalos entre refeições que sejam intervalos adequados, de 3 a 4 horas. Você passar mais do que isso sem nenhum tipo de alimentação também não vai ser bom. São problemas que estão ligados diretamente aí à nossa alimentação, por isso que a gente sempre reforça aqui no Bom Dia, que é muito importante a gente ter cada vez mais uma alimentação saudável. Doutor Guilherme da Conte, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado também. Bom dia para o senhor e bom trabalho. Obrigado.